Olá, meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do nosso Rei Jesus. É bom estarmos aqui juntos, de pé, em fé, contra todo o vírus, no Almoçando com Deus dessa terça-feira. Estou muito empolgado com aquilo que eu quero transmitir para vocês a respeito dos estudos da Palavra de Deus. Tenho certeza que trará edificação sobre a sua vida, Então, quero dar um bom dia a todos vocês que já entraram aqui, estão com a gente. Bom dia, Marcinha. Bom dia ao Júlio e a Maiara. Bom dia, Luciana. Bom dia a Rosane, o Cristiano, a Aline também que está lá. Bom dia a todos vocês que entraram. Bom dia, meu filho Marcos Henrique. Bom dia a minha amada esposa. Deus abençoe a vida de vocês. Lembrando que essa live ela fica 24 horas disponível no perfil. Você pode acessar o estudo sempre quando você quiser, no período de 24 horas. Antes de trazer as boas notícias do céu, quero aqui primeiro comunicar as boas notícias da terra. Eu estava aqui fazendo algumas pesquisas, encontrei essa notícia aqui que o Carrefour vai doar 15 milhões de reais em cestas básicas. Que coisa boa, hein? Coisa linda. As empresas se mobilizando para socorrer o próximo, Também a empresa Lupo, ela vai estar doando 2 milhões de reais para a construção de UTIs em alguns hospitais. Então, outra boa notícia também é que nos Estados Unidos eles continuam se mobilizando para ajudar as pessoas na entrega de alimentos. Essa foto ela ficou um pouco desfocada, ainda está buscando foco, mas você pode observar que tem caixas ali, pessoas entregando cestas básicas, alimentos para as pessoas lá nos Estados Unidos. E aqui também no Brasil tem acontecido muita mobilização do nosso povo para ajudar o próximo. E hoje é o dia também que nós comemoramos, sabe o dia de quem? Deixa eu achar aqui que eu separei, que está aqui, ó. Hoje é o Dia Internacional da Enfermagem, Hoje é dia dos enfermeiros. Parabéns a todos os enfermeiros, Deus abençoe. Se você tem algum amigo que é enfermeira, é enfermeiro, não deixe de parabenizar essas pessoas que estão na frente da batalha aí contra esse inimigo invisível, o Covid-19, A minha mãe, ela foi enfermeira por cerca de 27, 30 anos de profissão, Depois eu quero dar uma ligada para ela, já está aposentada, mas foi uma enfermeira dedicada a servir ao próximo, a estar ali atendendo aqueles que sofrem, E tem muitos enfermeiros hoje que estão na frente de batalha, ajudando as pessoas que estão em sofrimento, Essas são as boas notícias da terra no dia de hoje. E agora vamos para a boa notícia do céu. Hoje nós vamos falar sobre Tiago e a oração. O que Tiago escreveu sobre a oração, Ele, inspirado pelo Espírito Santo, nós podemos entender algumas coisas que Tiago escreveu sobre a oração. E nós vamos ler hoje, se encontra lá em Tiago, capítulo 5, o versículo é do 13 ao 18. Então, se você quiser acompanhar ou anotar nos seus estudos aí, nós vamos ler Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao 18, que diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais um pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e, por 3 anos e 6 meses, não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar o seu fruto. Nós temos aqui, então,
estudo, vamos dizer assim, esse ensinamento que o Espírito Santo usa o apóstolo Tiago, usa o irmão Tiago, irmão de Jesus, para nos trazer edificação. É interessante que ele já começa nesse parágrafo aqui do capítulo 5, no versículo 13, com 3 perguntas, né? Não sei se você percebeu ali. Está alguém entre vós sofrendo? Está alguém alegre? Está alguém entre vós doente? Começa fazendo 3 perguntas e ele mesmo já vai respondendo as 3 perguntas, né? Lembrando que sofrimento, sofrendo e doente não são palavras idênticas, né? Porque para uma pergunta ele usa assim, está alguém entre vós sofrendo. E na outra pergunta ele diz assim, está alguém entre vós doente? Então, para as 2 perguntas há respostas diferentes, você vai perceber isso, né? Então, qual que é a instrução para quem está sofrendo, né? No termo grego dessa palavra aqui, sofrendo, qual é a conotação que traz aqui? Está alguém a sofrer tribulação, está alguém passando por teste, provação, que não é uma doença física, né? Mas está passando por algum teste, alguma provação que é derivada também, né, do espírito, né, do espiritual, né? A gente sabe que tanto a doença quanto os sofrimentos que vêm sobre a nossa vida, as lutas, todas elas têm o seu início espiritual, né? Nós somos seres espirituais, né? Temos uma alma e estamos habitando num corpo de barro, né? Numa casa de barro que logo fica decrépito e morre, né? Mas nós somos um espírito. Então, nós tendo essa clareza de que nós estamos passando por lutas espirituais, mas nós temos que perceber quais armas usar, de que maneira se portar em nossas lutas espirituais. E aqui, Paulo está dizendo o seguinte, Tiago está dizendo o seguinte, está alguém sofrendo? Está passando por tribulação? Está passando por luta, né? Provações, às vezes a gente chama também de tempestades da vida, né? Qual que é a direção que ele dá para esses? Ore, faça oração, né? Está sofrendo, né? Faça oração. O sofredor, faça oração, né? Não está dizendo aqui, peça oração, né? Não está dizendo aqui, né, para a gente ser o cristão 6 horas, né? A gente costuma brincar entre nós assim, 6 horas, né? O crente que só pede oração. Não, a direção bíblica aqui que está falando para nós no versículo, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Por que Deus, instruído, né, guiado, Tiago escreve, guiado pelo Espírito Santo, dizendo, faça oração você que está sofrendo? Porque é da vontade do nosso Deus e Pai que nós venhamos a obter as vitórias através de nossas práticas espirituais, né? Claro que não vamos dizer aqui, não estou dizendo que nós não devemos orar uns pelos outros, de maneira nenhuma, queridos. Nós devemos orar sim uns pelos outros, mas é diferente que quando nas nossas provações e nossos testes nós venhamos a receber vitórias através das nossas práticas espirituais, a saber dessa que nós estamos falando nessa semana também, da oração. Até para que você tenha confiança naquilo que você ora, no seu relacionamento com Deus, e você experimente, né, a sua vitória, a sua conquista através da sua oração em meio ao seu sofrimento, em meio aos seus testes, em meio às suas provações, em meio às suas lutas, né? Porque senão o que pode vir a acontecer? Muitos de nós, né? É normal na caminhada, no início da caminhada cristã, nós pedimos constantemente e continuamente oração aos pastores, aos irmãos mais velhos, ao líder de uma conexão, de uma célula, né? É normal.
Só que o que não pode se tornar normal é a dependência desses, a oração desses. Você entende o que eu digo? O que não pode se tornar normal é isso. Você sempre estar dependendo de alguém pela oração do outro. Não é o correto isso. É normal no início da caminhada nós aprendermos com os irmãos mais velhos, com a liderança, com os pastores, com os presbíteros, né? Apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastor, aprender com esses os caminhos da oração, como orar, como se portar. É normal. Mas em se tornar dependente deles, não é correto, não é bíblico. Deus não quer isso. Deus quer que eu e você tenhamos uma vida constante, viva e operante de oração na sua presença. Por isso que Tiago escreve em Tiago 5,13: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Ore, tenha a sua experiência com Deus. Deus é pai, ele quer que o pai quer que o seu filho tenha experiências de vitórias, de conquistas, pelos seus esforços, pela sua atitude. Que seja um filho proativo, que seja um filho que não fique dependendo dos outros, mas que vá em frente, lute e conquiste essas vitórias. Então, por essa razão, o Santo Espírito de Deus orienta Tiago, escreve aí, Tiago, que está alguém entre vós sofrendo, está alguém entre vós passando por testes, passando por provações, passando por tribulações na vida, faça a oração. Faça a oração. Então, essa parte aqui é importante, né? Nós entendemos isso. Assim, se você estiver aflito, você deve orar. Você deve orar. Você deve buscar. Porque imaginemos o seguinte cenário. Um exemplo aqui, né? No início da minha caminhada cristã foi assim. No início eu tinha as minhas tribulações, né? As nossas tribulações. Nós íamos até o irmão mais velho, até o pastor, estamos passando por isso e por isso. Pastor, não, beleza, vamos orar junto, mas vocês também têm que orar em casa, vocês oram em casa, oramos em casa. E aí nós conquistávamos a vitória. Uau, a oração do pastor, a oração do irmão lá é poderosa. Aí vinha outra tribulação, outra luta, porque, querido, nós vivemos de vitória em vitória. Você quer viver de vitória em vitória, amém? Nós queremos viver de vitória em vitória. E para viver de vitória em vitória, nós vamos enfrentar lutas e lutas. Né? A luta, querido, nessa terra só vai terminar quando nós no céu chegar, quando nós chegar no reino de Deus, aí pronto, né? Mas enquanto nós estivermos com nossos pés nessa terra, esteja sempre preparado que nós haveremos de enfrentar lutas, mas o Deus que nos deu vitória ontem é o mesmo Deus que nós servimos hoje e Ele nos dará vitória, amém? Mas qual que é o problema? Aí algumas lutas nós vencemos com a ajuda da oração de alguns irmãos mais velhos, isso no início da caminhada, o que é perfeitamente normal ocorrer. Mas aí vinha novas lutas, qual que era a tendência do meu coração? Vou ter que ir de novo lá no irmão lá, porque é a oração do irmão lá, e não sei o quê. E aí, eu começava a criar uma dependência, e isso nada mais é também do que idolatria, né? Eu considerar que a oração de alguém é muito mais poderosa, sendo que Deus deseja que as nossas orações tenham tanto poder quanto a oração de todas as orações no natural devem ser poderosas, né? Porque a oração procede de Deus, não de nós. A orientação para orar é de Deus e não nossa, né? A oração, a indicação, a orientação é de Deus. Então, muitas das vezes aquele irmão não estava lá e dizia, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? O irmão não está lá. Não, vou orar. E aí eu comecei a ter minhas experiências. E é assim que nós vivemos, nós como cristãos, prosseguindo na jornada cristã. Né? Por isso que Tiago escreveu, está sofrendo? Faça oração. Né? Está sofrendo? Ele não diz ali, está sofrendo? Reclame. Está sofrendo?
grite. Está sofrendo, né? Vai reclamar com o pastor, com a pastora, com o irmão, com o ciclano. Não. Está sofrendo? Faça oração, porque uma oração feita de coração traz alívio a nosso espírito, traz alívio à nossa alma. O Senhor deseja que eu e você triunfemos, tenhamos vitória em cada ocasião. A maneira de fazer isso é orando. Então, se alguém está sofrendo aqui, está ouvindo essa live hoje, você está sofrendo, faça oração. Deus conhece o seu coração. Ah, pastor, eu não consigo orar como vocês oram. Mas não é para orar como nós oramos. É para orar como você ora. É para orar como você fala. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir o seu coração. Né? Deus quer ouvir a sua intimidade. Ah, mas o pastor ora assim, o fulano ora assado. Amém, um dia você também vai chegar a orar assim. Né? A maneira como nós oramos hoje, nós não estamos aprendendo orando assim. Eu fui aprendendo com os homens e as mulheres de Deus. Eu fui observando, aprendendo, conquistando as minhas vitórias, triunfando sobre muitas lutas. E assim eu fui vencendo os sofrimentos que a vida foi me colocando à minha frente. Né? Não fui deixando que esses sofrimentos, esses testes, essas provações me derrotassem, mas eu fui vencendo, né, cada batalha dentro do seu nível, com a sua dificuldade, no seu tempo também, tendo compreensão de todas essas dimensões, mas sempre a arma poderosa para vencer foi a oração. E é o que Tiago está dizendo aqui, ó, está sofrendo, está passando por teste, está passando por luta, faça oração. E no versículo continua dizendo assim: está alguém alegre? Cante louvores. Bom, aqui não precisa muitas explicações, é muito simples. Tá alegre? Alegre é fácil cantar louvor, né, gente? Né? Vamos lá, me ajuda aí. Estando alegre é fácil cantar louvor. Ah, pastor, eu não sei cantar louvor, então cantarola, né? Assobia, faça um som que glorifique ao Senhor e que honre ao Senhor, né? Assim como eu não sei cantar, né? Às vezes eu fico assobiando, eu cantarolo, né? Dessa maneira. Agora vamos pro próximo, que diz assim: bem, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e faça uma oração por ele, sobre ele, ungindo com um óleo, e o enfermo ficará sarado, ficará curado. Ou seja, Tiago aqui ele está dizendo assim: olha, se alguém está doente, e essa doença aqui, né, é a enfermidade física, óbvio, é a enfermidade física, mas entendamos algo aqui, que está se referindo a doenças que muitas vezes a pessoa está em sofrimento, ela não consegue nem orar por ela mais. O que eu quero dizer com isso? Gente, não é qualquer dor de cabeça que você tem que correr para um presbítero, dizer: ora por mim aqui que está me dando uma dor de cabeça agora. Né? Óbvio que se tiver uma situação, né, na igreja e a coisa aconteceu assim ao natural, tudo bem, mas até nisso Deus quer que você tenha as suas experiências com Ele. Agora, se é uma doença, uma dor de cabeça crônica que perdura algum tempo, você tem orado, não tem conquistado o êxito, aí sim é plausível, né, de você procurar o presbítero, né? O presbítero aqui, no caso, é aqueles que têm os 5 dons ministeriais que Deus, né, deu à igreja, que está lá em Efésios capítulo 4, 11, né? Deus deu apóstolos, Deus deu profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Procura um desses homens e mulheres e aí unja-se com óleo e ore e você ficará sarado. Então, dentro dessa perspectiva é que ele salientou aqui, para que a gente busque essa ajuda em oração a respeito da doença, a respeito da enfermidade, né? Em outras palavras, esse versículo não significa que o salvo, né, eu e você que somos salvos, né, deveria convocar o ancião da igreja caso tivesse, que nem eu disse, uma simples dor de cabeça, uma dor na perna, né? Eu testemunhei aqui para vocês outro dia que
que eu amanheci com uma dor na perna direita e fiquei pensando, Senhor, o que é essa dor? Eu bati, eu fiz esforço demais, e eu investigava o que de errado eu tinha feito, né, para que a perna estivesse doendo. E estava buscando em espírito, orando durante o dia em línguas, né? Não comentei nada naquele momento com a minha esposa, ela nem ficou sabendo que eu estava com uma dor na perna direita, que eu estava fazendo a minha investigação espiritual. Eu estava fazendo, né, buscando se eu fiz algo errado, né, um esforço físico demasiado, ou bati, enfim. Aí de madrugada, quando era 5 da madrugada, eu acordei, né, com o versículo de Isaías 53:4, que é certamente ele tomou sobre si, e eu fui no celular, abri minha Bíblia e fui recitar o versículo. Eu recitei o versículo, orei, e de manhã não tive mais dores, querido. Então, tem situações de nível espiritual, né? Seja que ela venha o inimigo, ele tenta de todas as formas nos trazer enfermidades, doenças, ele tenta, né? Então ele joga, e se eu aceito, se eu não rebato com as armas da fé, não levanto o escudo da fé, não uso a espada do Espírito, eu vou acabar sofrendo as consequências, né? Um bom soldado de Cristo Jesus vai usar as armas que Deus deu, senão as consequências vêm, senão eu vou ser ferido, eu vou ser abatido, né? E aí eu posso dizer assim, mas eu estou numa igreja, e como é que me acontece isso? Pois é, querido, tem muita gente dentro da igreja, tem muita gente dentro da fé que passam anos e anos sofrendo a mesma situação, ou a mesma enfermidade, e essas pessoas são más? É óbvio que não. Essas pessoas estão pecando toda hora? É óbvio que não. Não vamos confundir as coisas. Essas pessoas muitas vezes não estão usando as armas da fé. O inimigo está ali atormentando, batendo, e a pessoa não se levanta em fé contra a ação maligna. É isso que eu estou explicando aqui. E o que Tiago está escrevendo é para que nós venhamos a buscar as armas de Deus, fazer a oração, pedir ao presbítero que ore, está correto. Ele vai ungir, vai orar e crer nesta oração, né? E ainda falando aqui a respeito do mesmo versículo, que diz lá, está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se eu tiver cometido pecados, se leão perdoados. Se tiver cometido pecados, né? O apóstolo aqui não estava dizendo que toda enfermidade do cristão deriva de pecado cometido. Não é isso que ele está dizendo. Porém, ele mostra que alguns crentes adoecem em virtude de transgressões, em virtude de pecado. Por isso que diz ali, se houver, né? Conjunção adverbial de ligação. Se houver cometido pecado, se. Então, nem toda enfermidade que vem sobre nós é derivada do pecado, né? De algum pecado da pessoa, né? Toda enfermidade é derivada do pecado original. Deus não criou a enfermidade, ela veio à Terra por causa do pecado lá, original. Então, toda enfermidade tem a origem lá naquele pecado original. Mas nem toda enfermidade que você possa estar passando é de origem de um pecado seu, um pecado meu. Não. Mas se tiver cometido pecado, a Bíblia está dizendo aqui que a oração do presbítero a oração da fé. Se tiver cometido pecado, esses serão perdoados. Graças a Deus que Deus continua perdoando o pecado do seu povo santo, né? Porque tem muitas pessoas que pensam da seguinte maneira, assim, eu errei com Deus. Não tem jeito. Essa enfermidade aqui é para mim ficar sofrendo mesmo, é para mim passar, porque eu sou imperfeito mesmo, eu errei com Deus, eu tenho errado com Deus, aí eu tenho que pagar, eu tenho que ficar sofrendo. É a vontade de Deus que continue sofrendo com essa enfermidade? Não.
Essa não é uma maneira cristocêntrica de se pensar. Se a Bíblia nos diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou. E que nós somos imperfeitos, isso já está na cara, gente. Isso já está mais do que batido. Já estou até, a gente já está meio até que enjoado de ouvir falar, a gente é imperfeito. E como nós somos imperfeitos? Nós não somos dignos da salvação que recebemos. Mas pelo sangue que foi derramado, Deus nos tornou digno por causa de Jesus Cristo, por causa do trabalho de Jesus. Nós temos hoje a qualificação, a realidade, a verdade de sermos filhos de Deus. E que nós vamos errar, isso também já está batido. Nós erramos. Só que diferente de outrora, quando nós errávamos e nós não sabíamos o que fazer e como fazer, agora é diferente. Quando nós erramos agora, nós temos o socorro bem presente, que é Deus. E nós já aprendemos com o Senhor, e isso também já tem que estar batido já no nosso conhecimento. O Adão, quando ele errou, ele correu de Deus, ele se escondeu de Deus, ele foi para trás de árvores, ele se escondeu, deu medo. Agora nós hoje, quando nós erramos, nós não devemos correr de Deus, mas nós devemos correr de volta para Deus e nos arrepender. Tanto é que o próximo versículo 16 diz assim, olha: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serem curados. Uma coisa é uma enfermidade no meu braço, ela ser sarada, uma enfermidade que surgiu em mim ser sarada. Outra coisa é eu ser curado no meu coração. Tem muitas coisas que o nosso coração precisa de cura. E essa cura vem pelo confessar. Confessar a Deus e confessar aos irmãos. Não estou dizendo aqui, queridos, que nós vamos ter que fazer um culto de confessar pecado publicamente. Não, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Mas quando você encontra algo que você tem contra alguém, e você desejou o mal daquela pessoa, então o digno é de você se aproximar daquela pessoa e dizer: olha, me perdoa, eu desejei o teu mal, pedir perdão, se consertar. Se não é mais possível fazê-lo isso, você fala com Deus, funciona do mesmo jeito. Quando você confessa, você bota para fora a sujeira que está querendo ficar dentro do seu coração, para que a vida de Deus ela domine sobre você e você seja curado, Viver uma vida bem resolvida, viver uma vida curada, está diante de nós, entendeu? Então assim, existem situações que pessoas vão nos ferir. Eu não estou profetizando aqui, tá, irmãos? Não estou profetizando, mas é uma coisa real e lógica. Nas nossas relações interpessoais, acontecerão situações que vão nos incomodar, que vão tentar trazer a amargura ao nosso coração, que vão tentar nos derrubar. Então nós devemos liberar o perdão para essas pessoas. Quando nós erramos, nós devemos confessar o nosso pecado. Deus, eu errei. Deus, eu menti. Deus, eu enganei. Como é que eu pude fazer isso? Mas, Senhor, me perdoa. E creia, meu irmão, por favor, creia. Ele te perdoou. Ele te perdoa. Se você se arrependeu, Ele te perdoou. Não é para você ficar se condenando, É diferente, nós devemos constantemente, seria conveniente constantemente nós fazer um autoexame de nós mesmos, um exame, se possível, nas ministrações que costumo fazer, quando o Espírito Santo traz isso à tona, eu digo assim, olha, assim como Jesus lavou os pés dos seus discípulos, nós devemos lavar os nossos pés todos os dias, você fazer um exame de consciência.
onde é que eu errei, Senhor, me perdoa, eu errei com fulano, eu errei com meu pai, eu errei com a minha mãe, errei com a minha esposa, Senhor, me perdoa, Senhor, me muda, eu não quero continuar agindo assim com a minha mulher, eu não quero continuar agindo assim com a minha esposa, com o meu filho, com a minha filha, enfim, você faz um exame, você se arrepende do seu erro, você pede ajuda, e é assim que nós devemos fazer. Nós devemos, e olha só, é diferente de nós examinar a nós mesmos do que nós ficar nos culpando. Não adianta você ficar se culpando, né? Não vai resolver você ficar se culpando. Você deve resolver o problema. E como é que eu resolvo o problema? Do jeito de Deus, não do teu jeito. Não do meu jeito, não do nosso, mas do jeito de Deus. E qual é o jeito de Deus? Confesse o pecado, arrependa-se dele, peça perdão, creia que ele te perdoou, porque é promessa dele, não minha, não nossa, mas é promessa dele. Ele te perdoou, levanta a cabeça, segue em frente, toma cuidado para que não caia mais no mesmo erro. Vigia, estar vigilante, né? Lembra quando, talvez aí muitos que estão me ouvindo já sabem dirigir, talvez outros ainda não. Lembra quando você estava aprendendo a dirigir? Você não batia o carro, você nem via as pessoas que te abanavam ao redor, né? As pessoas até diziam assim para você: poxa, tu passou por mim, você nem me viu, eu te abanei, assobiei, você nem viu. Por quê? Você estava ali vigilante, né? Tenso. As primeiras vezes chegava a doer o braço de tão vigilante que você estava. E quando é que você deu uma arranhada no carro? Quando é que você bateu? Quando você achou que assim, já está garantido, né? Já sei dirigir e pá, e ali raspou, né? Se só raspou um para-choque, um para-lama, amém. Mas eu já bati carro na traseira de outro e olha, o negócio não é bom não, é um fiasco, é um incômodo, é chato pra caramba. Então qual que é o mistério, né? Não tem mistério, né? O salmista já escreveu em Salmo 119, 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso, está revelado o mistério. Para não pecar contra o Senhor e não pecar contra os irmãos, nós devemos constantemente guardar a palavra de Deus em nosso coração. O querido, já deu meio-dia, não deu para prosseguir ali na parte onde fala a oração de Elias, mas amanhã eu concluo esse estudo falando sobre o Elias e por que Tiago traz em meio à instrução de oração, por que ele dá a conclusão com o testemunho de Elias. Você vai ficar muito edificado por aquilo que Deus vai revelar aos nossos corações no dia de amanhã. Hoje vamos orar. E eu quero orar por você que está passando por sofrimento e também por você que está passando por doenças. Eu creio que essa oração vai atingir o seu coração, a sua vida, e você ficará sarado, e você terá resposta para a sua provação, para os seus testes que você está vivendo com o Senhor. Amém? Pai de amor e graça, em nome de Jesus, aqueles que estão enfermos, Deus amado, eu oro, Pai amado, a oração da fé, Pai amado, e em nome de Jesus eu te peço, a minha mão não pode tocá-los, Senhor, mas a tua mão pode. Em nome de Jesus, que venha a unção de cura, Senhor meu Deus, sobre a vida desse irmão, dessa irmã, desse que ora em fé comigo, Pai amado. Em nome de Jesus, que seja curado da enfermidade, da doença, agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro, Senhor meu Deus, por estes que estão passando por provações, por testes, Senhor Deus, por sofrimentos. Senhor, em nome de Jesus, que sabedoria do Senhor seja acrescentada a esse irmão, a essa irmã, para que ele possa vencer esses testes, essas provações. Em nome de Jesus, Senhor Deus, dá uma porta de escape, meu Deus e meu Pai. Dê um livramento, Deus amado, mas que o Senhor seja glorificado e que essa pessoa, Pai amado, experimente a vitória que o Senhor dê a ele, a ela, Senhor meu Deus, e possa sempre glorificar ao Senhor pela vitória que o Senhor dá. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa o almoço dos nossos irmãos. E nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.